Boa noite, eu sou Álvaro Victor, sou aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação da disciplina de Instrumentação Industrial IFRO Porto Velho Calama. O tema que eu vou tratar é sobre incerteza e erro. Eu sou Álvaro Victor, o professor da disciplina é o José Diogo Forte. Eu vou tratar na apresentação sobre tratamento de erros aleatórios. É bom frisar que esse nosso tema de incerteza e erro foi dividido entre a turma e cada um ficou com uma parte para desmembrar. Então, dentro da parte de tratamentos de erros aleatórios, eu tenho eu tenho três tipos de temas que eu vou tratar, que é sobre distribuições estatísticas, né? Já foi apresentado sobre a distribuição normal, mas eu vou falar um pouco dela aí, de algumas outras que nós temos. A decisão sobre a incerteza, erros relativos e absolutos. Uns conceitos iniciais é o que? No dia a dia, né, do engenheiro, a gente sempre sempre quer fazer algo que seja muito exato, muito bem preciso. Então, se você quer fazer um processo que é de nível, né? Então, de nível de água, vamos dizer. Então, você quer que tudo dê certo no seu processo para que a água chegue em certo nível, esteja tudo certo, os sensores estejam pegando direitinho, o nível esteja certo. Então, se eu quero lá uma coluna de água de 10 metros, eu quero lá que o meu aparelho meça 10 metros de coluna de água e não 10,1, não 10,2 litros, né? Então, o erro ele é muito preocupante, mas ao mesmo tempo ele faz parte do que é, né, ser um engenheiro, porque sempre o que a gente vai medir, até o mínimo que nós vamos medir com aquelas réguas de 30 centímetros, ali a gente já tem um erro, né? Porque o erro é o parâmetro de praticamente comparar uma coisa, né? Um valor, um valor de referência com um valor que você acredita que está medindo, né? Então, se eu pego e comparo um valor que eu tenho lá de 30 centímetros com uma coisa que é de 22 centímetros, eu vou concluir lá que o que eu estou medindo tem 22 centímetros. Só que eu esqueço que dentro dos centímetros eu tenho os milímetros. E aí aquilo que estava sendo medido, ele não é só 22 centímetros, ele é 22 centímetros e 1 milímetro, né? Então 22,1 centímetros. Então eu acabei apagando do meu histórico esse 1 milímetro que apareceu, 1 milímetro que apareceu por causa da minha escala que era muito grande para um valor muito pequeno, né? Um problema real que a gente viveu foi referente aos multímetros que a gente tem dentro do IFRO mesmo, né? E os multímetros em geral, porque quando a gente ia medir alguma coisa, a gente tentava ajustar a escala e muitas vezes ainda o valor não aparecia porque aquele aparelho ali não media direito, ou ele não tinha, a escala dele estava muito grande para o valor que a gente estava desejando, né, medir. E aí, esse erro, que é essa diferença do valor o valor de referência com o valor que eu medi, ele se torna o que a gente chama dessa incerteza. Porque se você medir alguma coisa e der 22 centímetros, eu tenho lá um range lá
de ponderação. Se talvez aquilo que eu medi foi 22 centímetros e meio, ou 22 centímetros e 2 milímetros, ou na verdade foi 21 centímetros e 8 milímetros. Então ali a gente tem um range lá de 4, né? 2 para mais, 2 para menos. Então essa incerteza esse parâmetro que faz a gente ter esse rangezinho para porque nós não podemos afirmar que dentro daquela escala de milímetros eu tô afirmando que aquilo lá é só 22 centímetros e 0 milímetros. Eu tenho que ter ali uma ponderação de valores onde eu possa estar para mais e para menos. E aí, dentro dos erros, a gente tem dois tipos, que é os erros aleatórios e os erros sistemáticos. Os erros aleatórios, eles estão ligados diretamente à, à precisão. Então, a gente tem aqui do lado direito dois alvos, né? E aí fala, né? Erros aleatórios com poucos erros sistemáticos, valores bem afastados em torno do valor real. Então, o ponto central é o meu valor de referência. E aí eu tenho 4 pontos pretos em torno do meu valor inicial, do meu valor referencial, só que eles estão bem afastados entre eles, mas eles estão mais perto do valor de referência quanto ao que a gente tem aqui embaixo, que é 4 pontos pretos bem perto um do outro, mas cada um deles está em referência ao valor de cima, cada um deles está mais longe do meu valor referencial do que a figura de cima, né? Então, os erros aleatórios, eles se diz muito quanto à natureza mesmo. Então, a gente está medindo lá uma coluna de água, só que a gente está medindo num terreno onde acontecem pequenas vibrações. Então, aquele valor, se eu quero um valor de 10 litros, vamos dizer que meu aparelho consiga lá fazer mais ou menos 10 litros, né? Ele consiga medir bem perto de 10 litros. E aí, só que se eu quiser uma coluna de água que ela for para um laboratório, algo do tipo, um experimento químico, né, que são experimentos que precisam de uma exatidão enorme, né, na verdade, uma precisão enorme, né. E aí você coloca lá que você quer lá um tanto de água que é muito pequeno, né? E você não consegue medir aquilo porque você está num local onde passa, sei lá, muito carro e o chão treme e o aparelho não consegue medir direito aquilo. E a gente tem esses tipos de erros e os erros sistemáticos, que já dizem quanto mesmo ao erro lá no processo. Então, um erro de calibração. Então, se eu estou medindo lá que eu quero que minha balança de peso, ela eu coloco lá 1 quilo de, sei lá, de alguma coisa em cima e ela tá dizendo lá que eu tenho sempre 1,5 kg quando eu coloco 1 quilo. Tá muito errado e isso afeta a exatidão da minha balança. Por quê? Porque sempre eu vou ter mais ou menos um valor constante que é muito fora do que o valor de referência que ela deveria ter. Então, ela sempre mede lá, se eu coloco 1 quilo, ela tá lá medindo 1,5 kg. Se eu coloco 2 quilos, ela está medindo lá
ela está medindo lá o que? 2,5 kg, né? Então a gente tem sempre esse gap, até vamos dizer que dá de ser até uma constante isso, porque esses erros sistemáticos que eles são colocados nos cálculos, né? Porque são valores até que a gente consegue quantificar e ver uma igualdade entre toda vez que a gente mede alguma coisa, né? Aí vamos falar sobre distribuição probabilística. O que quer dizer isso? A gente utiliza muito a parte de estatística para fazer isso mesmo. Eu estou medindo variáveis dos meus processos, né? Os meus processos estão me dando gráficos de volta, e aí eu tenho lá gráficos de produção e tudo mais, só que eu também tenho gráficos lá de medição mesmo. Então, a minha coluna d'água lá, ela está sendo medida o tempo todo, ela está sendo medida o tempo todo, e eu tô querendo com que esse aparelho ele vai me mostrar alguns gráficos e alguns pontos vão ser sempre iguais ou não vão ser iguais, e aí a distribuição probabilística ela vem com esse modelo matemático para conseguir estudar uma certa variável e a ocorrência que ela o intervalo de ocorrência que ela ocorre, né? Que ela aparece no meu processo. E aí a gente tem várias distribuições, né? Esse livro eu achei ele bem complicado, que o professor colocou, porque ele fala pouco sobre essa parte, mas nós temos várias distribuições, né? E a gente tem as distribuições contínuas e as distribuições discretas. Contínua e discreta ao se diz quanto à forma de obter uma variável, né? Se essa variável ela é quantitativa e ela é discreta, então quer dizer, são valores lá, vamos dizer, de contagem, né? Então que você vai pegar e você tem, em uma família, você tem 5 filhos, então são 5 filhos que eu consigo contar na palma da mão. Então são variáveis discretas, onde eu não tenho 1,5 filho, eu tenho 5 filhos. Então é isso. E quando a gente também fala sobre variáveis quantitativas contínuas, que aí eu estou falando já que dentro dos valores de referência que eu tenho, 0, 1, 2, 3, eu tenho valores que são infinitos valores que podem aparecer entre 0 e 1. Então lá, meio, eu tenho lá 1,6, 1,7. Dentro do 1,7 eu tenho dentro de 0,7 eu tenho lá 0,71, 0,72, 0,726. Então eu tenho infinitos valores, que são aqueles que a gente chama até de reais, entre 0 e 1. E aí a distribuição probabilística ela entra já se diferenciando entre esses dois tipos de variáveis. A gente tem os gráficos aqui do lado, né? Um gráfico de variáveis discretas, um gráfico de variáveis contínuas. E aí a gente vai falar um pouco da mais comum, que é a distribuição normal. Ela aparece muito em várias variáveis da nossa natureza, né? Então, a gente tem aqui no gráfico, né? A gente pode ver aqui uma ocorrência
de números, né? De valores que uma variável ela pode ter. Então aqui eu posso já pegar essa curva, né? Essa distribuição normal, que ela tem esse formato de silo, ela também é dita como gaussiana. É uma curva simétrica, quer dizer que se eu pegar e cortar ela pela metade, metade de um lado é igual a metade do outro, unimodal, porque são valores, o valor aqui que eu tenho de pico, ele se repete algumas vezes, né? Vamos dizer que esse valor esteja batendo de 100, então tem um valor aqui entre 80 e 85, que esse valor ele se repete nesse nosso caso 100 vezes. E esse valor é unimodal, porque o pico é ele e a moda, né, desse nosso processo aqui, dessa nossa distribuição, é somente esse valor. Não tem outro valor aqui que seja que tem essa quantidade de ocorrências. Então, por isso que diz que é unimodal. Aí ele fala que média, moda e mediana elas são iguais. Então, pelo gráfico daqui eu consigo dizer que exatamente na metade dessa curva aqui eu vou ter, se eu achar que a metade dessa curva, que vamos dizer que seja um 82,5, quer dizer que a média desse nosso gráfico, né, que é a soma de todos os valores dividido pela dos valores, a soma dos valores vezes a ocorrência, né, a soma de todos eles vezes a ocorrência dividido pela quantidade deles. Então essa é a nossa média, ela vai bater aqui em 82,5, e nossa mediana, que é a ordenação das nossas variáveis, né? É exatamente o ponto médio entre nossas variáveis. Então, entre 0 e 125 ou 115, a metade, né? Na verdade, eu acredito que esse gráfico seja mais ou menos, né? Então, vamos dizer que seja de 0 a 100, de 0 a 100 seria exatamente 50, né? Que é a nossa variável que está exatamente no meio da quantidade de números que a gente tem como variável. Aí a área ela é igual à probabilidade, que é igual a 1. Então essa curva ela apresenta uma área aqui embaixo dela, que é exatamente a nossa probabilidade. Então vamos dizer uma probabilidade, tudo que a gente calcular aqui entre essa área daqui, ela vai dar uma probabilidade de ocorrências. Então, se eu calcular aqui, se eu quiser a variável x que seja aqui de 82,5 aparecer, quer dizer que esse range que eu tenho aqui de 80 e 85, a maior parte, né, do nosso gráfico, ele vai estar composto de uma variável de 82,5, porque ela é o que mais aparece dentro do nosso gráfico. E aí essa probabilidade ela é convertida para de 0 a 1, né, ou 0 a 100%. Então a área debaixo desse gráfico ela vai de 0 a 1. Aí representada, esse gráfico daqui representa a função densidade de probabilidade, e é basicamente isso. E aí a gente tem que o nosso x, né, que é a nossa variável, ela vai seguir esses parâmetros aqui, que é a média e a variância.
a variância que vai estar sendo feita, sendo calculada para a nossa distribuição. E distribuições de variáveis discretas e contínuas, né? Basicamente eu já falei um pouco, né? Probabilidade dos possíveis valores de uma variável aleatória com conjunto de valores possíveis, conhecidos como intervalos, que é infinito e incontável. Então, é o que eu falei, entre 160 e 170, eu tenho aqui infinitos valores incontáveis que eu posso achar. Então, a probabilidade, a gente está aqui com um gráfico de distribuição normal. Então, você vê aqui por esse gráfico, ele já te dá aqui a nossa moda, a nossa média e a nossa mediana, que é de 180, né? Então, essa é a nossa moda, nossa média. E aí, ele fala que também nosso desvio padrão, que é a nossa variância, que é a nossa variância, né? E o nosso desvio padrão vem da nossa variância, né? E aí a gente tem esse gapzinho aqui de probabilidade de um número tá dentro desse gap, que é de 160 a 170. Então, para eu achar, sei lá, 170, 161, 162 dentro desse nosso gráfico aqui, quer dizer que eu tenho aqui 13, aqui está bem pequenininho, mas 13,59% de eu achar um número 161, 162 dentro dessa distribuição, né? Isso vai até 170. E aí nossa distribuição contínua, ela já é essa probabilidade de ocorrência para cada valor de uma variável aleatória que tem valores contáveis, com uma lista de inteiros não negativos. Então a gente tem aqui uma distribuição contínua, né? Eu acredito que só copiei e colei, né? Na verdade isso daqui é discreta, né? Que nós temos aqui a ocorrência do que? Bem aqui nós temos nesse nosso lado direito, de 15 até um valor que a gente mediu aqui, nós temos 8,34% de achar um valor de 15, aí vamos dizer que isso aqui é 13, 12, 11, entendeu? E então eu não posso, se eu achar aqui 15,5, eu estou falando ainda dessa nossa variável discreta aqui que vai estar dentro do valor 15. Dentro do valor, no caso, perdão, né? 14,5, né? Então, estou falando de um valor que está dentro desse 15,5 mesmo, perdão. E aqui a gente tem um integral, né? A gente, na verdade, para descrever esses gráficos, né? Todos eles são descritos por funções mesmo. E essas funções, elas são, na maioria delas, elas têm essa integral aí, porque se você aquele conceito de integral, né? Que se você tem várias variáveis discretas, se você fizer ela tão pequena, ela acaba mostrando um tipo de gráfico igual a esse daqui, né? É um gráfico contínuo. Por isso que tem essa integral, e aí ele fala que a integral de A a B, né, de um ponto a outro, é igual a probabilidade de o x estar entre A e B, né? De B ser de x ser menor ou igual a B, ou da minha variável ser
maior ou igual a A. Função de distribuição cumulativa. Essa função, ela tá meio... Ela diz o que? Vamos ver essa figura, né? Distribuição cumulativa já fala, né? É a quantidade de probabilidade de uma variável discreta, ou de uma variável estar dentro de um espaço, né? Então aqui a gente tem aqui o gráfico de uma variável contínua, então que ela tem probabilidade de 0 até 1, e aí a gente tem aqui aonde vai bater e aonde esse gráfico vai dar, que é de 0 até 1, e aqui também, mas nós temos dentro desses, como é uma variável discreta, então a gente tem um intervalo que nossa variável vai estar contida dentro dela. Então, aqui x1, x1,1 vai estar dentro de x1, x1,2 vai estar dentro de x1 ainda. Então, essa função de distribuição, ela é boa, no caso, aparelhos que trabalham, né, com uma variável contínua ou uma variável discreta. Você saiba que, no fundo, ela é contínua, mas você tem intervalos que formam essa variável, que deixam essa variável discreta, vamos dizer assim. Distribuição gama. Então, a distribuição gama, vocês podem ver que ela é totalmente diferente da distribuição normal, ou o tipo de onda que ela apresenta, né? Que é a nossa distribuição de probabilidade. Ela tem variadas formas, e essas formas elas vão seguir um parâmetro, né? O parâmetro alfa, que é o parâmetro que vai dar forma. Então, vocês vão ver que quanto maior o alfa, mais essa onda de distribuição gama ela é mais baixa, né? Você tem uma distribuição de valores mais baixos, né? Você lembrando aqui que aqui a gente tem a variável, e aqui a gente tem a quantidade que essa variável aparece, né, nesse nosso processo. Então você pode ver aqui que com um alfa igual a 4, nós temos que o valor mais alto dessa nossa... A probabilidade de um valor x aparecer, muitas vezes, ele é mais baixo do que quando você tem um parâmetro de forma de 0,5, que parece muito uma exponencial, né? E aqui, isso aqui é nossa função, né? Que define a nossa função de distribuição de probabilidade. E aí a gente tem o parâmetro também beta, que é relacionado à escala, né? Então, o parâmetro beta e o parâmetro alfa, eles são muito importantes dentro dessa nossa função, porque eles que vão determinar como que essa função vai estar sendo o formato dessa função e a escala dessa função. E aí, isso é muito importante, porque se você for estudar uma variável, né, dentro da parte de instrumentação, você tem que entender de que natureza é aquela sua variável, e como que ela se comporta.
e quais são os valores que ela pode adotar, porque aí você pode ter um intervalo, até a gente vai ver mais para frente, um intervalo de confiança melhor para você trabalhar. Então, isso é muito bom porque você acaba tendo uma confiabilidade maior de um aparelho ou de algum processo que você esteja fazendo, né? E aí você vê que em determinado momento aqui, esse valor beta, que é referido a um parâmetro de escala dentro dessa nossa distribuição gama, ele, é, esse valor ele acaba gerando praticamente uma distribuição normal. Por isso que a distribuição normal ela é uma das mais comuns que, que, que mostra, né, uma variável, uma probabilidade de uma variável dentro da natureza. Porque muitas vezes até essas outras distribuições com um valor bem aplicado, ele toma como forma a distribuição normal. E a distribuição normal ela é muito fácil de entender, ela tem até uma forma de aplicar ela é uma forma de aplicar, de normatizar, né, a distribuição normal, então ela é bem fácil de se trabalhar, vamos dizer assim. Nós temos a distribuição T-Student, que ela é uma distribuição muito parecida também com a distribuição normal. Vocês podem ver aqui a gente tem a distribuição normal e aqui a gente tem as T-Students, né? Ela é uma distribuição com valores que são bem mais extremos, então se você trabalha com uma escala de valores bem extremos e pequenos, então numa variável normal, a gente tem, ou numa distribuição normal, a gente tem lá valores que eles são valores é, valores que a gente coletou, na verdade, né, da nossa amostra ou da nossa população, né, que são de 0 a 30, vamos dizer, né? Então a gente tem lá N valores de N valores, esses N valores vamos dizer, são 30 valores. Então você tem 30 valores que eles têm lá um gap entre eles de mais ou menos de uma média mais ou menos de três casas, né? Então você tem 0, aí você tem 4, aí você tem 8, eu estou contando aqui, tá? Então é isso, né? Então você tem 30 valores lá que você colheu das suas amostras, ele tem mais ou menos esse gap lá de uma média de 4 valores, né? Entre eles. Mas aí você tem numa distribuição T-Student já valores que são extremos. Então você está falando lá de uma amostra que deu lá 0, o primeiro valor é 0, o outro é 50, o outro é 500. Então são valores muito discrepantes assim que você trabalha um do outro e que você coletou, né? Então ele acaba tendo você trabalhando com essa distribuição é mais fácil de você conseguir sintetizar toda aquela amostra e conseguir entender como funciona a probabilidade daquilo, né? E aí ela trabalha com essas linhas de curvas, então você vê aqui que a distribuição de normal tem esse tipo de formato e aí você tem aqui embaixo as distribuições T-Student que são famílias de curvas, né? Então você vê aqui uma que está mais discrepante da outra que não. E aí você tem
ela trabalha com graus de liberdade, que é o total de elementos que eu tenho, menos um, vai definir o grau de liberdade. Quanto ao maior grau de liberdade, maior grau de liberdade, quanto maior o grau de liberdade, mais a distribuição T-student se aproxima da distribuição normal. Então aqui você vê que quanto maior o grau de liberdade, então quanto maior for a nossa amostra, né? Enquanto ela mais chegar perto da nossa população, ela vai estar bem mais perto de um do que de uma distribuição normal. E novamente, a gente consegue trabalhar com distribuição normal bem mais fácil do que nessas outras. A intervalo de confiança, então você tem lá, eu vou só passar aqui porque esse daqui é o problema, né? No inventário florestal, a gente deseja construir um intervalo de confiança de uma média populacional desconhecida, de uma variável aleatória x, que possui distribuição normal com base numa amostra de tamanho n. Utiliza-se uma distribuição t-student para associar o nível de probabilidade à média amostral. Então você tem lá uma população que é desconhecida, né? Então a população é muito grande, e aí você pegou lá da sua população uma amostra de tamanho n, que ela se fala aqui no problema. E essa amostra de tamanho n, ela é muito, aqui ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem 5, o número total de elementos são 5. E mais, eles são com valores, vamos dizer, para essa amostra extremos, né? Você tem 2 e você tem 14, né? Você tem aqui 2, 3, 4, 5, né? Então você tem um gap lá de 2 unidades para você chegar aqui no 5. E aí a gente tem aqui que essa variável aleatória, ela vai seguir um número de elementos que vão estar sendo parametrizados pela média e pela variância. E aí ele mostra aqui a nossa amostra, que são esses 5 elementos. É intervalo de confiança. Então, você tem lá, você não consegue medir a população, mas você tem uma amostra e você quer um intervalo de confiança, para trabalhar com sua média populacional, né? Então, o que você vai fazer aqui? Ele fala, né? O intervalo de confiança para a média, considerando o valor de estatística t para um nível de significância igual a 5% e 4 graus de liberdades é igual. Tá. Esse intervalo de confiança nós vamos construir ele com base na amostragem que a gente tem do que a gente coletou. E aí a gente tem essa função aqui, onde a gente tem a média, né, a nossa média da população, mais ou menos o t, que é uma constante que vai ser tirada de uma tabela, e aqui você tem o erro, esses dois, né? E aí você também aqui tem o erro padrão da média, e esses dois, a junção desses dois, né? T vezes o erro padrão da média, ele dá o erro de amostragem. Então, se você for ver nessa nossa população, aí ele faz cálculo aqui, né? Ele dá aqui a nossa média, que foi tirada daqui, né, que é 0,7, nossa variância, que é 20,3, calcula o erro padrão da média, que é de mais ou menos 2,015,
E aí, o que acontece? Esse nível de significância é o que? Eu pego nossa distribuição T-Student e eu digo qual é o intervalo que eu quero para algum evento. Então, eu quero que em algum evento a minha probabilidade de eu achar alguns números que eu quero, que são aqueles da média amostral lá, ou da amostra, que eles estejam entre essa parte branca do meu gráfico, que significa 95%. Vocês lembram que numa distribuição normal é de 0 a 1 ou 0 a 100. Então aqui eu tenho basicamente 95% do meu gráfico e eu tenho aqui 2,2 e 2,2, né? E aí isso daqui é o nosso nível de significância, quer dizer, eu quero que o meu intervalo de contagem esteja dentro desses 95%. E esses 2% é o que eu vou descartar, porque é muito ínfimo esses valores em relação ao essa distribuição de valores em relação à distribuição que eu tenho da maioria da nossa amostra. E aí eu defino isso daqui, que é esse grau, nível de segurança, os graus de liberdade. Se eu tenho lá, eu tinha 5 elementos, então 5 menos 1, 4 graus de liberdade. Esses dois valores daqui eles vão estar ligados numa tabela. E aí a gente acha o nosso T que a gente tinha aqui, que é de 2,78. Então, o intervalo de confiança aqui, ele vai de a nossa média, que é de 4,7, mais ou menos 5,6. Então, quer dizer, 4,7 mais 5,6 e 4,7 menos 5,6. Então, esses valores conhecidos, né, de 2, 5, 7, 9, 14, eles vão estar dentro desses 95% de probabilidade de aparecer. E aí é basicamente isso. Momentos de uma população. Esses momentos de uma população são a própria média, eles são divididos, né? No primeiro momento, a própria média, né, de uma população. Então, se eu tiro a média, basicamente a variável que eu vou levar em consideração quando eu bater o olho num gráfico, eu vou levar, eu já vou saber mais ou menos, eu tenho que saber mais ou menos aonde está a média, a variância, né, que é esse grau de dispersão elevado ao quadrado, né, que se você a variância ela é basicamente o nosso desvio padrão, a raiz do nosso desvio padrão, né? Esse desvio padrão ele se diz quanto aos valores estarem mais perto ou mais longe em relação a um valor referencial. Então, quando você bater o olho no gráfico, né, você tem que conseguir ver a própria a média, né, a variância. Então, quantos desses valores vão estar dispersos, né? É o Shelkness, né? Que é esse terceiro momento, que eu trouxe aqui a foto deles, né? Que você tem aqui uma distribuição, né? Uma função de distribuição, e aí essa distribuição daqui em relação ao meu ponto de referência, que é o zero, você vê que nós temos aqui a gente tem aqui uma amostra que ela é bem, vamos dizer, grande, mas que a maioria dessa amostra ela está concentrada logo nos primeiros dados coletados. E aí, diferente disso, nós temos aqui também, vamos dizer que o valor de referência seja zero, uma população que é basicamente igual a essa, e o nosso gráfico
de probabilidade, ele mostra que a maioria da nossa amostra ela está se concentrada já nos últimos valores, mais perto dos últimos valores da minha população do que do meu ponto referencial. E aí, então, a gente já tem que saber ler isso daqui e interpretar, né? Que nesse caso aqui, se você tem lá, se você tem um aparelho que tá, você sempre coloca lá para ele medir, vamos dizer, fez vários testes com o aparelho e colocou para ele medir certo set point de é, de calor, vamos dizer, então, em graus Celsius, né? E aí você fez vários experimentos, então você colheu várias amostras e essas amostras elas vão estar aqui, elencadas aqui, e o quantas vezes cada amostra foi aparecendo nesses seus instrumentos. Então, para um set point de 100 de 100, de 100 graus, é, o seu instrumento lá, ele demorou aqui, vamos dizer que ele demorou 3 minutos para chegar a 100 graus, a conseguir ler bem direitinho 100 graus. Ele demorou lá 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, e assim vai. Então, vamos dizer que a sua variável, que seria x, né, que seria os minutos, que seu aparelho demorou para ler direitinho 100 graus, e aqui né, no eixo x, y, seria quantas vezes esses valores apareceram, né? E aí você consegue constatar que esse seu aparelho ele chegou a ele chegou a a média não, os valores mais altos, né? A moda dele é o que ele sempre chegou a 6 minutos, é, ele tem mais ou menos 6 minutos chegando ao valor 100 mais rápido, né? Enquanto aqui, vamos dizer que é 0 e aqui vai até a 20. Então, quer dizer, vamos dizer que aqui fosse 15 minutos. Então, esse aparelho quer dizer que ele e fosse com outro aparelho, né? Então, o aparelho A é melhor do que o aparelho B, né? Para essa questão de tempo para constatar que o que você está medindo é 100 graus Celsius. E aí você tem também o quarto momento, que é a curtose, né? A curtose, ela diz muito na nossa distribuição de probabilidade em relação à moda que a gente tem dentro da nossa dispersão. A gente tem 3 tipos, né, de distribuição. A gente tem 3 tipos, a mesocúrtica, leptocúrtica e placicúrtica, né? Então aqui a gente tem a mesocúrtica, que vem de meio, né? Então tem valores, vamos dizer, basicamente isso daqui, ó, né? Então ela é bem mais dispersa, bem mais baixa, o valor de maior distribuição é mais baixo do que desse tipo de outro gráfico aqui, né? Onde a curtose ela mostra o grau de dispersão dela é muito menor do que essa primeira, que é essa mesocúrtica, né? Eu não lembro direitinho, mas se eu não me engano, essa daqui é a platicúrtica e a leptocúrtica é uma que parece muito uma chapada, né? Porque ela é muito reta, ela é muito diversa de modas, né?
Então é multimodal, se eu não me engano, esse é o nome dela. E é esses momentos de uma população que você tem que estar ligado no aparelho, né? Então, como que ele mede, o que ele mede, o que cada uma quer dizer, né? Então, tempo médio, o tempo médio de medição, o grau de dispersão que você tem ali do tempo, vamos dizer. Isso eu estou falando do tempo para um sensor que leva lá um tempo até chegar a um set point específico. Então, a média de tempo que ele tem, a variância, né? Se não é muito grande essa variância em relação, no caso, a nossa média, né? E também essa parte de skewness, que é basicamente quais os valores que aparecem mais, se ele demora mais, se ele demora menos, a partir da nossa amostragem que nós tiramos, e a curtose, né? Se esses valores que é a quarto momento que a gente pode juntar tudo isso. Então, se a variância é muito grande, então o nosso gráfico de dispersão ele é muito baixo e muito praticamente linear, né? E aí você tem essa junção mais do gráfico que parece uma distribuição normal. Ela é a plático, eu acredito que é leptocúrtica, perdão, que seja essa mais com ponto maior, e a platicúrtica é a que parece um planalto, vamos dizer assim, né? E aí você tem que ter o senso crítico sobre cada um delas. Erros relativos e erros absolutos. Erro absoluto é o valor verdadeiro, aí você vai ter, né, a aproximação mais o erro absoluto. Então, é um erro numérico que é igual à discrepância entre o valor verdadeiro e sua aproximação, ou chamado erro absoluto. Então, você tem lá o que você mediu pelo que é, então é o erro absoluto, Aí o problema diz que ele não leva em conta a ordem de grandeza que você tem ali, né? Então você, igual eu falei, de você estar medindo uma coisa em centímetros, e ela também tem seus milímetros, né? Então ela não leva muito em consideração isso. O erro relativo, ele já é essa razão entre o erro absoluto e o erro verdadeiro. Então é basicamente a mesma coisa, dividido só pelo erro aproximado, e você pode mostrar esses erros em percentual também. Obrigado, é isso que eu tenho apresentado, demorei um pouquinho, mas apresentei.